O tema da conferência, pela graça sois salvos, é extremamente apropriado. Pela graça, porque pela graça sois salvos. Não tem outra maneira de sermos salvos, a não ser pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa mensagem exatamente pelo texto que dá tema, que dá vida à conferência. Texto esse em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Todos encontraram? Bem? Então vamos ler a palavra santa do nosso Deus. Assim está escrito, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Santo Deus, nós te damos graças pela tua palavra que acabamos de ler. Nós te agradecemos por cada um dos irmãos e dos amigos que aqui estão hoje à noite, para ouvirem da tua palavra, para ouvirem do teu santo e eterno evangelho. Nós te damos graças, Senhor, pelos louvores que já foram a ti apresentados, sacrifícios dos lábios, fruto dos lábios, que o Senhor possa recebê-los. Nós te pedimos que nos ajude a entregar a tua mensagem, pois somos indignos e merecedores de fazer tão magnífica e gloriosa trabalho, entregar a tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a mesma e que possa frutificar, que pessoas venham a crer em Jesus como Salvador pessoal. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus amados amigos e irmãos, a palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos. E é interessante que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele de imediato, após fazer a afirmação de que pela graça sois salvos, ele apresenta um ponto que é um ponto de grande confusão religiosa, ao negar que a salvação possa ser alcançada por meio das obras. Ele afirma, porque pela graça sois salvos, e ele nega, não vem das obras. A salvação não vem das obras. A salvação não pode ser alcançada por meio das obras. E esse texto é de grande valia e de muita importância, porque ele nega o processo religioso de salvação. Indistintamente, todas as religiões apresentam meio de salvação, as obras. Enquanto que o Evangelho, a Bíblia, a mensagem da graça está centrada exclusivamente em Jesus Cristo, a mensagem religiosa, ela centra-se no homem. O homem é o agente da sua própria salvação. Você vai fazer e você vai viver por aquilo que você fez. Essa é a mensagem religiosa. Não há necessidade de você estudar todas as religiões do mundo para você entender uma religião. Esse é um princípio dominante, predominante, que passa por todos os segmentos religiosos. Se você quer salvação, você tem de ter obras. Bom, mas a palavra de Deus nos traz uma grande notícia. A palavra de Deus nos traz o Evangelho. A palavra de Deus nos traz uma mensagem de boas novas, de boa notícia. E nesse Evangelho de boa notícia, nós temos a informação de que aquilo que é impossível ao homem,
Deus torna possível. É impossível ao homem construir uma escada para chegar até o céu. É impossível ao homem desfazer a inimizade a qual ele já nasce herdeiro. É impossível ao homem sair da condenação do qual está imerso por seus próprios esforços e meios. Amados irmãos, a palavra de Deus diz na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, que é um versículo maravilhoso, porque é um versículo de advertência. É um texto que adverte, é um texto que mostra a realidade do homem. E a Bíblia diz: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os seres humanos são pecadores. Bom, mas nós vivemos um momento de grande confusão, onde não mais existe pecado, né? Até 20, 30 anos atrás, as pessoas falam: fulano pecou. Agora diz: fulano errou. Fulano confundiu-se. Então aqui ninguém vai crer em Jesus porque foi convencido de que confundiu-se. O Brasil tem passado por um processo de destruição, onde os homens têm sido ensinados a rejeitarem ainda mais os preceitos e o padrão de Deus. É de suma importância que ensinemos aos nossos filhos que existe pecado. E que o pecado é a causa da morte. Todos pecaram. Não é que todos erraram, é que todos pecaram. Todos pecaram. Até minha santa mãezinha que está ali sentadinha. Todos absolutamente pecaram. Sem exceção, não há um só. Todos pecaram. É de grande valia e importância ensinarmos sobre o pecado, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo não convence o homem do engano, do erro. Ah, fulano confundiu-se. Fulano fez isso por acaso, assim, ele achou que ia acertar, mas errou. Pecado. Pecado é a causa da condenação. Todos os seres humanos são miseráveis pecadores. E nós precisamos pregar essa mensagem enquanto podemos. Todos os seres humanos são miseráveis pecadores, por isso é necessário a graça. Se nós não fôssemos pecadores, não era necessário graça. Não era necessário favor não merecido. Não seria necessário Cristo ter morrido naquela maldita cruz por causa do meu pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Separados estão de Deus. Esse é o problema. O homem está separado de Deus. Quando isso aconteceu? Quando Adão morreu. Quando Adão desobedeceu.
Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o pecado passou a todos os homens. Há um engano religioso que ensina que o homem passa a ser um pecador depois que ele comete o primeiro pecado. Mas o homem não passa a ser um pecador porque ele cometeu o primeiro pecado. O primeiro pecado é a consequência dele já ser um pecador. Em pecado me concebeu. Por causa do pecado nós necessitamos da graça. Por causa do pecado nós necessitamos de um Salvador. É interessante que nós somos ensinados a pensar da seguinte maneira: fulano, cuidado, você está pecando. E quando você morrer, você vai se encontrar com Deus. O que você fez aí, será que é suficiente? Cuidado, se você morrer em pecado, você poderá ir para o inferno. Coloca-se a condenação no futuro, e a condenação não é no futuro. Ninguém é condenado no futuro. Ou você já está condenado, ou você não será condenado. Esses são os tempos certos do verbo. No Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, Evangelho segundo João escreveu, no versículo 18, assim está dito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem não crê não vai ser condenado. Já está. É necessário que se use a linguagem da Bíblia para que as pessoas entendam. Aí você pode dizer: poxa vida, o pastor Walter me convidou para ir assistir um culto e eu pensava que eu ia ouvir uma mensagem lá que meus problemas iriam acabar. Fui para a igreja e lá eu vou ouvir uma mensagem daquela: pare de sofrer, está doendo, vou sair sem dor, estou liso, vou sair com dinheiro. Primeiro, a gente está aqui nem pede nem dá dinheiro, né? A gente nem pede nem dá. Nós não pregamos uma mensagem de esperança para a terra. Nós não estamos preocupados com isso aqui. A nossa preocupação é para onde está indo a sua alma, para o céu ou para o inferno? Ou como diria o pastor Miguel, para o inferno ou para o céu? A palavra de Deus diz: quem crê nele não é condenado. Amém? Amém. Quem crê nele. Preste atenção que aqui nós estamos falando de uma pessoa. Tem uma máxima muito conhecida que é: fora da igreja não há salvação. Essa é a mentira mais contada e mais crida no mundo inteiro. Porque nessa aí acreditam os de Roma e os protestantes. Salvação não tem nada a ver com a igreja. Se você é salvo, diga amém. E se você não é salvo, diga amém também, porque você pode ser salvo crendo em Jesus. Não há na Bíblia uma supravalorização da igreja como elemento de salvação. A igreja é lugar de edificação e serviço, amém? Obediência, a igreja é lugar de obediência, não para ser salvo. A Bíblia aqui é muito clara. Faça um exercício de entender, porque não é para achar bonito, é para entender. Olha só, vamos procurar entender. Quem crê nele não é condenado.
Qual é a dificuldade que tem de entendermos isso aí? Qual é a dificuldade que nós temos de entender? Quem crê nele não é condenado. Agora, quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo. Quem é ele? Jesus Cristo. E depois nós vamos ver o que foi que ele fez para ser o nosso Salvador. Quem crê nele não é condenado. Dificuldade zero de entendermos isso, né? Eu creio que todos entenderam. Quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Bom, na sequência, mas quem não crê já está condenado. Também não tem dificuldade nisso. Quem não crê já está condenado. Então você tem apenas duas filas. A fila dos que não estão condenados e a fila dos que já estão condenados. Eu passei 22 anos da minha vida na fila dos que já estavam condenados. Estava lá na fila. Só já não estou, né? Só não fui transferido para o inferno, porque a fila não andou para mim, né? Andou para muita gente, mas para mim não andou. Se tivesse andado, foi no inferno. Morrendo sem Jesus Cristo, estaria eu no inferno. Mas pastor, não diga uma coisa dele. Que é o próximo texto que nós vamos ler, João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Dificuldade zero de entender também, não é? Não é para emocionar, é para entender. Assistir um culto em uma igreja batista, bíblica, fundamentalista é um culto racional. Temos de usar a cabeça para pensar. É muito mais fácil fazer alguma coisa para emocionar. Mas nós não estamos aqui para fazer ninguém se emocionar. Nós queremos fazer com que você pense. E é para que você pensar em quê? No destino eterno da sua alma. Se você já é uma pessoa salva ou se você ainda está perdido. Ah, pastor, ele pode sair da fila dos perdidos para o salvo? Pode. Só não tem jeito de sair da fila dos salvos para a fila dos perdidos. Na hora que você entra na fila dos salvos, não tem mais como sair. Mas eu posso sair, eu estou na fila dos perdidos, eu posso sair. Por meio de Jesus Cristo? Sim. Por meio de Jesus Cristo, sim. Pode deixar a fila dos perdidos e entrar na fila dos salvos. Por meio desta igreja, não. Por meio desta igreja, ninguém vai para o céu. Aqui, nós pregamos que há um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo. Esse Salvador é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O verbo ter está no passado, no presente ou no futuro? Na sequência, na sentença, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O verbo ter está no passado, está no presente ou está no futuro? No presente. A manipulação religiosa joga a condenação para o futuro e joga a salvação também para o futuro. Porque enquanto você está pensando que vai ser salvo ou pensando que está perdido lá no futuro, ela está ali controlando, tirando seu dinheiro, tirando seus bens, tirando sua vida, lhe escravizando. Lhe escravizando. Aquele que crê em quem? No Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece é futuro ou é presente? Presente. Permanece. Eu não posso dizer para vocês, permaneçam em pé. Vocês estão sentados. Eu poderia dizer, permaneçam sentados. Então, a palavra de Deus é de uma clareza.
A palavra de Deus é de uma clareza maravilhosa. Quem tem Jesus Cristo tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas por que Jesus? Por que Jesus? Não podia ser Moisés? Não podia ser Abraão, não é? Verdadeiramente, Moisés, Abraão foram grandes homens de Deus, ou não? Podia ter sido Moisés? Podia ter sido Abraão? Absolutamente não. Nem podia ser Moisés, nem podia ser Abraão. Porque tanto Moisés como Abraão tinham uma característica que eu tenho, que você tem. Eram pecadores. Jesus Cristo sem pecado. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça, que é o tema da conferência, e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Graça e verdade por Jesus Cristo. Graça e verdade por Jesus Cristo. A lei não pode salvar. A lei, ela é incapaz de salvar ninguém. Ela não pode salvar absolutamente ninguém. Só quem pode salvar é Jesus. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. O que Jesus fez para ser a razão da salvação? Isaías capítulo 53. Isaías 53. Jesus é o nosso Salvador porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste atenção, por que Jesus? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós pecamos e o castigo caiu sobre ele. Todo o meu pecado, todo o seu pecado estava lá sobre Jesus Cristo. Todo o nosso pecado estava sobre Jesus Cristo. A nossa condenação estava sobre ele. Ele estava em nosso lugar. Ele estava em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, recebendo o castigo em nosso lugar, pagando a nossa dívida, pagando a nossa conta. Mas sabe por que religiões não gostam de ensinar essa verdade? Porque essa verdade liberta. Só contando um segredo que você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, de todo o seu coração, e não voltando mais aqui, você é tão salvo quanto o pastor Walter, que está todo domingo aqui pregando a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E quem salva é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo que salva. E como é bom pregar essa mensagem. Mas melhor do que pregar essa mensagem é crer nela. Porque na hora em que você crê nela, as suas dúvidas acabam. Você passa a ter certeza que na hora em que você morrer, você não entrou na morte, você entrou na vida. Você passa a ter a certeza que não importa quando será o dia da sua morte, você tem certeza da sua salvação. Pastor, isso é pecado, diz alguém religioso. Você está se julgando. Eu não estou me julgando não. Quem me julga é Deus.
e eu estou absolvido, porque Jesus pagou a minha conta. A Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus cobrou em Cristo o preço do meu pecado. A misericórdia que Deus teve comigo e com você, Ele cobrou de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Devemos pensar sobre isso. No versículo 4 ele diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu. Ele sofreu para comprar a tua salvação, para comprar a minha salvação. E é interessante, irmãos e amigos, que Deus podia fazer qualquer coisa sem a necessidade da morte de Cristo. Você vê na Bíblia milagres maravilhosos. O milagre da criação. Deus criou todas as coisas. Os amestrados ensinam dia após dia que você é resultado de um processo evolutivo. Mas é muito simples você provar cientificamente que eles estão enganando, sendo enganados e querendo enganar você. Não existe na história da ciência nenhum invertebrado que se tornou vertebrado. Não existe. Pesquisar para cima e para baixo não existe. Ciência, ela é fraudulenta, mentirosa, enganadora, alienadora e comprometida com o erro e com o satanismo. Pode ter certeza. A evolução é uma mentira. É uma mentira que é usada como instrumento de alienação. Você é produto de Deus, foi Deus que lhe fez. Amém. Pode ter certeza disso. E você pode até não foi. Eu vou dizer mais a você. Foi Deus que lhe fez e você só está vivo até hoje porque Deus lhe mantém vivo. Se Ele tirar a misericórdia dele da minha cabeça ou da sua durante apenas um segundo, nós morreremos. Pode ter certeza disso. A razão dele estarmos vivos, sendo nós pecadores, é a misericórdia de Deus. Bom, irmãos, Ele tomou as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele sofreu em nosso lugar. Deus podia fazer qualquer coisa, como eu já havia dito. Porém, para salvar você, para me salvar, foi necessário Jesus morrer. Deus fez o milagre da criação, Deus fez o milagre do dilúvio, Deus fez o milagre da abertura do mar, Deus ressuscitou pessoas, Deus curou pessoas, Deus supriu a necessidade de pessoas. Para tudo isso não foi necessário Cristo morrer. Para salvar a minha alma do inferno, para salvar a tua alma do inferno, foi necessário a intervenção de Cristo naquela maldita cruz. Foi necessário Ele morrer naquela maldita cruz.
morte de cruz. Morte de cruz. Foi necessário ele ir para a cruz para que você e eu pudéssemos ter vida e vida eterna. Foi necessário Cristo padecer para que nós pudéssemos estar pregando hoje aqui que você pode ser salvo por meio da graça. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Lembrando que salário é algo merecido. Salário é algo merecido, não é isso? Salário é algo sagrado, algo merecido. E a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso a necessidade da graça. Deus nos trata como nós não merecemos ser tratados. O salário do pecado é a condenação eterna, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o que eu mereço, o inferno. Mas o que Deus me dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um presente que Deus tem para me dar. Quanto custa? Para você, nada. Quanto custa? Para você, absolutamente nada. Quanto custa a salvação eterna? Para você, absolutamente nada. Para mim, absolutamente nada. Mas não dá para comprar com dinheiro? Não. O slogan: visite-nos, não traga. Como foi que tu leu aí, Alcides? No papelzinho? Não traga dinheiro. A Bíblia, amém. Tá vendo? Não traga dinheiro, traga a Bíblia. Eu gosto mais de dizer assim: não traga dinheiro, traga a Bíblia. Bom, e se você não tiver Bíblia, pode vir assim mesmo que a gente consegue comprar você. Amém? Amém. Certo? Ah, não tenho Bíblia não. Vem, a gente consegue uma Bíblia para você. Certo? Bom, não traga dinheiro. Se tem alguém vende um pedacinho do céu, tem gente vendendo. Só que tem um problema: você nunca vai receber. Se você comprar, você nunca vai receber. Salvação é presente. Não adianta você querer comprar. Você vai jogar o dinheiro fora. Se você comprar, você está jogando o seu dinheiro fora. Porque olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 1. Versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O nosso pecado nos dá um salário, a perdição eterna. Porém, há um resgate. E esse resgate não é pago com coisas corruptíveis, não é com prata, não é com ouro. Não, nada disso. Mas pastor, não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é nada corruptível. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós somos salvos, irmãos, pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos pelo sacrifício
feito por Cristo naquela maldita cruz. Isso é graça. Merecemos a condenação e Deus nos dá a vida com o sacrifício do seu Filho. Merecemos a condenação e Deus nos dá eterna redenção, eterna salvação pela morte do seu Filho. Vamos até Colossenses capítulo 1. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amém? Amém. Os nossos pecados são remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo ocorre a remissão dos pecados. Ou seja, nós somos devedores. Nós somos merecedores da condenação. Mas Deus não nos trata como merecemos. Pelo contrário, Ele sacrifica seu Filho para morrer naquela maldita cruz, fazendo-se maldição por nós, para assim termos a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Aquele que crê em Jesus. Que crê absolutamente na pessoa de Cristo. Que crê exclusivamente na pessoa de Cristo. Sem moleta alguma, só na pessoa de Jesus Cristo, só na pessoa bendita de Cristo. Capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A razão de obtermos graça salvadora é esse amor que Deus tem por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus lhe ama. Deus não precisa lhe dar um carro novo, uma casa nova, saúde, para provar que Ele lhe ama. Ele já provou que lhe ama. E o que foi que Ele fez? Como é que Ele prova esse amor para contigo? Como é que Ele prova esse amor para comigo? A Bíblia diz: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por sua bondade. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, meus amados e muito queridos amigos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e fazer de você um crente, tal qual eu sou, na pessoa bendita de Cristo,